Olá! Quantas vezes você já se perguntou se é possível fazer a diferença na vida de alguém? O Grupo Primavera é fruto do trabalho de quem um dia se fez essa mesma pergunta, mas aproveitou a chance de transformar a intenção em ação. Fundada por 3 voluntárias em 1981, a ONG desenvolve programas de educação complementar para meninas de 8 a 18 anos, atuando em Campinas, no Jardim São Marcos, um bairro aí marcado pela violência na cidade de Campinas. E para explicar como é feito esse trabalho, estão hoje no nosso programa, Espaço Aberto, a Denise Podolski da Cruz, que é marketing de relacionamento da entidade, a Sandra Zuliani, que é a coordenadora pedagógica, e a Ruth Maria de Oliveira, que é a gestora executiva do Grupo Primavera. Meninas, obrigado pela presença. Obrigada. Eu começo conversando com vocês a respeito aí dessa questão do fato das meninas, de riscos, né, das meninas. O grupo hoje já atingiu a marca aí de mais de 9 mil meninas atendidas, né, através de vocês nesses 30 anos de trabalho, mas eu imagino que muita coisa mudou em 3 décadas, né, do que diz respeito ao atendimento a meninas. E também vocês acabaram incorporando a questão dos meninos, a gente vai desenvolvendo essa conversa. Mas quais eram os riscos, acho que a Ruth pode começar respondendo, quais eram os riscos que as meninas, quando se pensou em criar o Grupo Primavera, e hoje... quais são os riscos que a gente pode dizer que meninas de 8 a 18 anos correm para a gente poder dar esse atendimento para elas? Olha, eu não diria que mudou tanto assim, né? Eu acho que diminuiu um pouco, talvez, a intensidade com que eles acontecem. Porque hoje as meninas recebem orientação, as famílias também. Os riscos há 30 e poucos anos atrás eram o de prostituição, o de drogas, o de maus tratos, né? E hoje a gente se depara, infelizmente, a gente ainda se depara com essa situação, né? Eu sempre digo que a gente tem uma concorrência muito desleal, que é a prostituição na esquina, a droga na esquina, muito fácil, né, que dá uma condição aparentemente muito rápida para a menina e para o menino, que hoje a gente começou a atender também, já pensando nisso. É o mesmo risco que há 30 e poucos anos atrás acontecia, quando o Dr. Joe quando a dona Jane e as 3 amigas decidiram fundar o Grupo Primavera. Foi para minimizar, foi para tentar impedir que essas meninas se tornassem prostitutas, que essas meninas entrassem para o tráfico de drogas, né? E começou de uma maneira muito sutil, ensinando boas maneiras, ensinando a higiene pessoal, para tentar trazer essas meninas e essas famílias para dar uma orientação na vida. Hoje a gente continua fazendo a mesma coisa, a gente se depara com a mesma situação. Temos famílias mais estruturadas hoje. Temos algumas famílias mais estruturadas do que, de repente, tinham há 30 anos atrás. Mas a gente ainda se depara com a violência, a gente ainda se depara com a possibilidade de desviar a menina para uma prostituição, infelizmente, para o tráfico de drogas. Então, eu acho que os riscos ainda continuam grandes. A melhor solução que se encontrou nesse meio tempo é ocupar essas meninas? Tirar da rua. Desenvolver atividades com elas para que elas passem menos tempo possível na rua. Exatamente, tirar da rua e abrir perspectiva para ela, né? Ela enxergar que tem um mundo melhor, que tem um mundo novo, que ela pode alcançar esse mundo, né? Eu costumo dizer assim, ela pode atravessar a ponte e tem uma vida do outro lado da ponte, né? A gente está ali na rodovia Dom Pedro, que tem aquela ponte, então eu costumo falar, meninas, vocês podem passar para o lado de lá e tem uma vida muito maior, muito interessante, tem um mundo cheio de perspectivas e que você tem potencial para alcançar, para se desenvolver nisso. Às vezes elas vivem num mundo ali tão particular. Exatamente, e não enxergam uma possibilidade além, né? E olha, e não é só a menina que vive nesse mundo, a família, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem um curso de manicures, uma parceria com um salão aqui de Campinas, e a nossa maior dificuldade, o objetivo do curso é que essas profissionais sejam contratadas pelo salão. E a gente tem grande dificuldade de trazer essas profissionais para o lado de cá da cidade, porque elas têm medo. Né? Elas acham que é um mundo totalmente diferente e que elas não cabem nesse espaço. Então, o nosso trabalho é com a menina e com a família de mostrar que esse mundo do lado de cá também é para elas, né? Existe uma perspectiva que elas podem alcançar. Agora, a gente fala aí de algumas questões como a prostituição e dados desse tipo, mas a gente sabe que hoje uma das grandes dificuldades que o país enfrenta, e as meninas, as mulheres especificamente, é a questão da violência, né? Uhum. Uma pesquisa divulgada pela ONU em setembro desse ano indica que 120 milhões de meninas no mundo, quase uma em cada 10 delas já foi ou estuprada ou vítima de abuso sexual antes de completar 20 anos. Vocês lidam com essa questão de abuso e de violência sexual dentro do grupo? Infelizmente, sim. Temos casos.
acompanhamos. Quando a gente começa a perceber uma menina que está muito quieta, uma menina que se ausenta do grupo, uma menina que se perde muito fácil na concentração, a gente vai investigar e, via de regra, é abuso. E muitas vezes o abuso dentro de casa. Padrasto, um tio, um primo. Então a gente se depara assim com essa situação, infelizmente. Procuramos tratar a menina, acompanhar a menina, orientar, também a família. E existe uma coisa que eu acho, a Sandra pode dizer um pouco também sobre isso, que é o medo de denunciar, né? Existe uma coisa assim, a menina sofre aquilo, a mãe sabe que a menina sofre aquilo, né, vive essa situação e tem medo de denunciar, tem medo de se expor. Eu acho que não é nem por se expor, é por perder, de repente, muitas vezes acontece pelo companheiro. Então, de repente, mas eu vou fazer alguma coisa, eu perco esse companheiro. Então, é uma situação bastante delicada, que a gente lida, assim, bastante, muito mais do que a gente gostaria e do que eu, por exemplo, imaginava que a gente pudesse, ainda nos dias de hoje, se deparar. As meninas têm medo, Sandra, de dividir com a mãe a situação que está passando, e às vezes a mãe também tenta segurar a informação dentro de casa? Nós fazemos uma leitura que é o seguinte, eles dependem muito um do outro, de uma condição mesmo de vida, seja financeira, seja do companheiro, que é isso que a Ruth falou mesmo, né? Ainda existe uma dependência tão grande da mulher assim? Existe, assim, aquela condição assim, eu casei, eu vou cuidar de casa, eu vou cuidar do marido, eu vou cuidar dos filhos da forma como consegue. Então, eu acho que isso é um pouco do reflexo da falta de coragem que essa mãe teve antes de atravessar a ponte. Então, eles vão vivendo naquele espaço, vão criando uma relação de convivência que, às vezes, é muito difícil de você quebrar. Então, eles criam as leis deles, a forma como eles vão viver, o que vale, o que não vale. E, nisso, muitas mães são submissas. E ficam numa relação ali onde o companheiro sai para trabalhar, ou às vezes nem trabalha, pega um bico. Infelizmente o álcool, né? A gente fala tanto da droga pesada, do tráfico, mas sem dúvida nenhuma eu acredito que o álcool, ele é um grande responsável por tudo isso, talvez o principal motivo, né, que envolve isso. Então, o que acontece? A menina não tem coragem de contar. Ela sabe que ela pode estar sendo ameaçada, né? Então, a partir da ameaça, como é que a menina vai falar alguma coisa? Ela tem medo que aconteça alguma coisa com a mãe tem alguma coisa que aconteça com a menina. Então, fica uma relação de dependência e de medo que faz com que elas não consigam sair do lugar, né? Então, acho que é nesse momento que a gente faz uma intervenção mais séria, a gente vai, assim, observando o que está acontecendo com aquela menina, até que a mãe tenha coragem de ir até a entidade, para a gente acolher essa mãe também, explicar que tem outra forma de viver, porque eles chegam ao ponto de entender que a vida é isso. A minha vida é essa. E às vezes é um ciclo, a mãe já passou por isso, ciclo, a filha está passando de novo. Isso e vai elas se acham repetindo. que é um processo natural que tem que Que acontecer. faz parte da vida, Então. E a violência, a gente fala muito do abuso, né, com a menina, mas existe uma violência com a mãe, entre o casal, né? Verdade. Que chega a ser um abuso até, porque o companheiro que chega alcoolizado, drogado, e força uma situação, muitas vezes a gente já teve situação disso acontecer na frente das crianças, dos filhos, da menina chegar chorando na entidade pela situação que acabou de ver em casa. Então, não deixa de ser um abuso também. E a dificuldade que a gente percebe que essas mães têm porque depois que passa aquele estado da química, né, do álcool, da droga, então aí vem as promessas, né? Olha, nunca mais eu faço isso, olha, perdi a cabeça. E ela, de novo, ela acredita, e ela vai acreditando. E isso passa, é o que você falou, passa a ser um ciclo da vida, né? É como se faz parte, repete. É difícil invadir esse ciclo, né? Conversar com as famílias. Nem sempre elas dão liberdade para vocês entrarem nesse espaço e mudarem um pouco as regras, né? Não, é difícil. Não é, é um trabalho assim, a gente tem que ir devagar porque você precisa conquistar para você encontrar uma solução, né? Você encontrou o problema e aí, você vai fazer o que com ele, né? É muito difícil, nós que estamos ali lidando direto com as meninas, você todo dia olhar para aquela menina e saber que está acontecendo alguma coisa com ela e você ter que ter paciência com o tempo para que com a situação você consiga arrumar uma solução, que esse é o grande desafio, né? Você acolhe uma família que tem uma série de problemas e como que você vai mostrar para essa menina que a vida dela pode ser diferente, apesar de tudo isso que acontece com ela.
Então é aquela coisa de respirar fundo mesmo, ir devagar, até para esclarecer para a família que dá para viver diferente, que pode ser de uma forma diferente, que essa mãe tem um direito, ela tem o seu dever, mas ela tem um direito, que essa menina tem o acolhimento, nós estamos lá para dar esse suporte, não só por uma questão assim de proteger, mas para a menina ter consciência que aquilo com o tempo ela vai conseguir superar, porque tem todo esse desdobramento, né? Não é só a questão física, aconteceu e passou. Existe um registro que fica na cabeça dessa menina, né? E que a gente, aos poucos, né? Com o trabalho dos educadores, com o suporte que a entidade dá, ela perceber que a vida ainda pode ser construída de uma forma melhor. Agora, tem muitas dessas meninas que também têm a responsabilidade de cuidar da casa, né? Muito cedo, a responsabilidade de cuidar dos irmãos, do irmão menor, de ajudar no sustento de casa. E fica mais difícil ainda interromper esse ciclo quando você tem uma responsabilidade, né? Realmente, a necessidade de que a menina vá, ou que ela cuide da casa, ou que ela vá para o mercado de trabalho muito cedo. A gente tem o programa Jovem Aprendiz, que é o final do tempo, quando as meninas estão lá. E muitas vezes, quando elas completam 14, 15 anos, que ainda está no processo de se prepararem para o mercado de trabalho, a família vem querendo tirar porque conseguiu um serviço no mercadinho X do bairro, no bazar não sei do que, sabe? Aquele subemprego assim, sem muita perspectiva. E aí joga fora todo o trabalho que você fez ao longo de 6, 7, 8 anos com a menina, né? Então existe sim essa necessidade de que, quando elas se tornam adolescentes, de que elas ajudem na manutenção da casa ou que elas cuidem dos menores para a mãe sair para trabalhar, ou muitas vezes porque nem tem a mãe, tem os irmãos, né? A gente fala da violência, existe a violência física contra as crianças também, né? Outro dia me deparei com uma situação, a mãe abandonou, então a menina mora com o pai e a madrasta, e por uma situação muito, assim, coisa de adolescente mesmo, de paquerinha, o pai arrastou essa menina quase 1 quilômetro pelo asfalto, 9 horas da noite, 10 horas da noite, batendo, chutando, arrastando, assim, a menina chegar. E você olha, você fala, gente, o que eu faço, né? Porque ela fala, eu não tenho para onde ir, eu tenho que viver com ele e com ela. E ele é violento, assim. E a madrasta sabe que é, mas também não faz nada, porque essa dependência que a Sandra fala é uma coisa que tira qualquer possibilidade de lutar, de acreditar que tem uma vida melhor. Então existe um medo, né, por trás disso. Agora, a função de vocês é meio difícil porque vocês ficam entre duas responsabilidades, a de formar o caráter dessas meninas, né, e a de instruir, dizendo que o futuro não é só uma questão de sobrevivência, né? Não é só você acordar, trabalhar, pôr comida em casa, que ela tem que pensar no futuro, numa profissão, tem que estudar o que ela vai fazer da vida, como que ela vai construir a família dela, como que ela vai se relacionar com alguém. São muitos detalhes que acabam sendo responsabilidade de vocês, né? Eu costumo dizer assim para elas, olha, vocês até hoje, até o momento que vocês entraram no Primavera, vocês têm uma história. A história que foi construída pelos seus pais, ou pela madrasta, ou pelo padrasto, pela vovó, enfim, pela sua família. A partir do momento que você entra aqui, você tem a oportunidade, porque você tem a página em branco, a próxima página ela é em branco. E você decide como é que você vai continuar essa história. Esta que você tem, ninguém tira de você. Todos nós temos a nossa história. O que é que você vai fazer a partir de agora que você está tendo uma oportunidade de ter um aprendizado melhor, de ter orientação, de enxergar a vida de outra maneira, de enxergar outras perspectivas para você, de acreditar no seu potencial. Aí depende de você. A gente pode ajudar, a gente orienta, a gente mostra o caminho. Mas o que é que você vai fazer com essa oportunidade? Você vai querer continuar com a sua história original e repetir a história da sua família, ou você vai querer escrever uma outra história para a sua vida, com a sua vida, né? E é isso, a gente vai trabalhando, em cima disso a gente vai trabalhando com elas as possibilidades. É difícil pensar em números, né? Mas eu vi alguns depoimentos lá no site de vocês, tem um lugar só de depoimentos, né? E eu vi bastante caso de meninas que optaram, que fizeram essa escolha, né? E que hoje já têm uma formação, já estão envolvidas em outras coisas, já construíram a sua família, afinal de contas, 30 anos, já deu tempo de uma geração passar e uma segunda geração chegar até o trabalho da entidade. A gente pode dizer que a maior parte dos casos houve escolha positiva por parte delas? Eu digo sim. Houve sim. Também. A gente não pode dizer, por exemplo, todas são super bem-sucedidas, não.
Mas toda, assim, a grande maioria, né, Sandra? A maioria se permitiu um caminho novo. Um caminho novo, exatamente. Estudar mais, né? E elas voltam para contar as histórias, não é, Ruth? É muito lindo o que acontece com elas. A gente percebe isso. Então, a gente já fala que está na terceira geração, que tem a dona Zezé lá. A gente tem a avó, tem a mãe, tem a filha. Essa já está na terceira geração. geração. Já está numa terceira geração. Porque é um público que também se relacionam e se casam e tem filhos muito cedo, né? Então, a gente tem já a terceira geração. E isso que a Denise está falando, delas contarem, eu sempre falo assim, uma vez menina primavera pro resto da vida. Então, ela volta, seja para contar uma coisa positiva que ela conquistou, ou ela volta para pedir um socorro, para pedir uma ajuda. Né? Vocês acabam se tornando uma referência, né? Então, assim, a porta do Primavera, eu falo, o portão do Primavera está sempre aberto, sempre está entrando. Uma atual e uma ex. Uma de pouco tempo atrás, uma de muito tempo atrás, né? Então, a referência para elas do Grupo Primavera é muito forte. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje nós estamos conhecendo, então, o trabalho do Grupo Primavera. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já! Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto. Hoje a gente recebe o Grupo Primavera. Estão com a gente aqui no estúdio a Denise Podolski, que é o marketing de relacionamento do Grupo Primavera, a Sandra Zuliani, que é a coordenadora pedagógica, e também a Ruth Maria de Oliveira, que é a gestora executiva do Grupo Primavera. Meninas, a gente estava conversando aí sobre o atendimento das meninas no primeiro bloco, né? O que mais atrai essas meninas dentro do grupo, dentro das atividades pedagógicas e cursos e oportunidades que vocês dão para elas ali, o que mais atrai elas a princípio? O atendimento é no contraturno, é isso? A princípio o atendimento é no contraturno. Exatamente, a menina, ela está na escola de manhã, vai à tarde para o Primavera e vice-versa, né? Eu entendo, o Primavera como um todo, ele oferece atividades assim, é bem diversificado, né? Então, assim, nós temos dança, tem o teatro, tem a música, tem os trabalhos manuais, tem informática, tem o reforço com o português e a matemática. Então, assim, as meninas participam de tudo. E dentro de cada desejo de cada uma é onde elas se potencializam mais. A gente tenta fazer um diagnóstico e ver em que é que elas têm assim, o maior interesse para que a gente possa potencializar esse interesse dela e o interesse venha a virar uma responsabilidade. Agora, já existe aquela coisa assim do vou para o Primavera, porque lá eu vou aprender os valores, eu vou aprender a ser uma pessoa porque eu vou virar uma profissional. Então, tem muito esse desejo assim, o Primavera vai me ajudar a arrumar um trabalho, ele vai me formar para que eu tenha condições de, quando eu começar a minha adolescência, quando eu estiver no momento de trabalhar, o Primavera já me deu aquele suporte necessário. Então, acho que ainda tem muito disso, né, Ruth? Esse pensamento da comunidade, assim, do Primavera ser uma porta onde, de fato, vai cuidar das dificuldades da menina, para que durante todo esse período que ela fique lá dentro, ela se torne mesmo um adolescente capaz do primeiro emprego. E é um desejo, a gente percebe, né, Sandra, que é um desejo não só da menina, ao entrar lá, ela já visualiza a possibilidade de um mercado de trabalho, como da família também, né? É o que a gente falava no primeiro bloco, da necessidade que as famílias têm, que as adolescentes trabalhem para ajudar em casa. Então, muitas mães colocam, e já colocam falando na cabecinha da menina de 8 anos, que ela vai para uma empresa. É né? verdade. E algumas a gente já sabe que terão potencial, né, Sandra?
para o mercado de trabalho, outras para o mercado de trabalho, porque a gente tem o aprendiz no curso de auxiliar administrativo. Tem meninas que não têm, elas não têm as habilidades para o auxiliar administrativo, né? Seria uma outra função, um outro encaminhamento, mas como a gente, quando a gente percebe isso, é um trabalho que a gente tem que fazer com a menina e com a família, porque a família, ela tem essa ideia de que, ao entrar no Grupo Primavera, a menina vai para o mercado de trabalho, vai para uma empresa, vai... então, um aparenta ser uma questão garantida, mas na verdade depende de um empenho da menina e de um apoio da família, Sem dúvida. De um envolvimento de todo mundo, né? Porque a gente cuida daquilo que a menina tem do problema mesmo. Então, assim, é cuidar bem da escrita dessa menina, da fala dessa menina, de uma matemática mínima que uma empresa vai pedir. Então, assim, se ela não vai atrás, a gente também, como é que você... Isso é no todo, né? A gente fala isso muito para elas, tá? Você está vindo para uma entidade que realmente vai te proteger, vai prevenir os seus problemas, vai cuidar do seu desenvolvimento e você é que vai colher os frutos lá na frente. Então, assim, a gente ajuda, a gente dá mesmo tudo o que é necessário para esse desenvolvimento, mas precisa partir do esforço dela. Então, essa construção do que é a responsabilidade, né? Cuidar do meu tempo, cuidar das minhas obrigações, para depois eu poder cuidar da minha vida. Então, isso tudo é um processo de trabalho mesmo que é feito, é gradativo, é processo, é muito interessante, você percebe que tem meninas que se empenham muito, que ficam ali, que leem muito, que têm uma relação diferenciada com essa questão da leitura. Então, essas a gente sabe mesmo que está ali no esforço para chegar. Agora é muito difícil, é o que a Ruth falou no começo, você competir com a rua é muito difícil, né? Você competir com a televisão é muito difícil, você competir com o computador é muito difícil. Com as baladas, é uma briga que a gente fica ali todo dia e com muita insistência a gente fala para as meninas, né? Você vai ter o seu tempo de diversão, você vai ter o seu tempo de Facebook, você vai ter o teu tempo com as suas amigas, mas dedique o outro tempo também para você construir a sua vida, né? Que esse eu acho que é o mais importante. Vocês têm projetos específicos? É claro que vocês têm vários braços de atuação aí para essas meninas, mas tem alguns programas específicos pelos quais elas têm que passar, tem um cronograma, elas chegam na instituição com 8 anos, então ela vai fazer um balé, depois ela vai fazer um curso de leitura. Existe uma programação específica ou elas escolhem aleatoriamente fazer o... Como que funciona? As meninas participam de todas as atividades, nós recebemos elas nessa idade mesmo, como são menores, ficam num grupo de menores. Aí nós temos assim, atividades lúdicas, o que a gente faz ali? Toda atividade, toda oficina que o Primavera oferece, ele tem por trás o desenvolvimento mesmo. Então assim, se eu estou numa atividade lúdica a gente está jogando dama, 5 Marias, que elas adoram. Ali a gente tenta trabalhar o português, a matemática, a criatividade, né? Há uma roda de leitura, vamos conversar um pouco sobre esse autor. Então, assim, cada ano que a menina está no Primavera, ela tem uma atividade direcionada. Então, é o que nós chamamos de pré-1 e pré-2, que são para as menores, né? Que fica muito nesse universo lúdico mesmo, da leitura, de conhecer autores, do folclore, a importância da cultura brasileira, né? A gente começa a detectar se a menina já está vindo com a escola com alguma deficiência de escrita, fica muito focado para essa questão da alfabetização. Porque qual que é o entendimento também? A pessoa sem saber ler e escrever, ela não chega em nenhum lugar. Então, de todas as formas lúdicas, em todas as oficinas que nós temos no Primavera, a gente tenta puxar para essa questão da leitura e da escrita. Seja na dança, porque aí é gradativo. Ela está no pré-1 e no pré-2, mas tem várias atividades. Passando para o primeiro ano, que é o que no caso seria o terceiro ano da menina na entidade, a gente já vai dando uma flexibilidade nas oficinas. Mas para você ter uma ideia, uma menina que tem hoje 10 anos, que está no primeiro ano, ela faz teatro, ela faz dança, música, informática, matemática, o português. A gente está com um trabalho de matemática no computador, que é uma parceria que nós fizemos com a Fundação Lehman, que é a Khan Academy, que está dando muito certo, né? É uma forma delas verem a matemática de uma forma diferenciada. E isso elas continuam no segundo ano, terceiro ano, quarto ano.
temos inglês, estamos oferecendo inglês para as meninas, o inglês básico, porque a gente sabe que a cobrança em relação à língua estrangeira tem sido muito grande. Pontualmente, nós temos uma parceria com a PUC, que faz um trabalho junto com as meninas de dinâmica de psicologia, que nos ajuda muito. Nesses grupos é que a gente acaba detectando problemas mais sérios que a gente precisa de cuidar. E sempre voltado para essa questão assim, é o trabalho manual? Eu estou bordando? Mas enquanto eu estou bordando, eu estou cuidando do meu desenvolvimento, do meu valor. O que eu estou aprendendo com essa educadora? Os educadores são muito cobrados, né, Ruth? A gente tem bastante. A cobrança existe porque a gente não está ali para preencher o espaço vazio que a menina tem. A gente está ali para desenvolver essa menina, essa criança. Então, elas não têm a opção de falar assim, eu não quero dançar, eu não quero bordar, eu não quero ir para a aula de raciocínio lógico, não. Todas as atividades são pensadas, são planejadas de acordo com a faixa etária e elas participam de todas as atividades, né? E muitas falam, você já tem português na escola, vai ter aqui também. A gente não faz só o que a gente gosta, né? A gente também, e a vida é assim, você vai fazer coisas que você gosta e que você não gosta. E a gente tem uma preocupação, e quando a Sandra fala da cobrança, porque eu faço essa cobrança muito forte para ela e para os educadores, é porque eu tenho que olhar para essa menina daqui a 10 anos. É verdade. Quem essa menina vai ser? Eu tenho uma participação efetiva na vida de cada menina, de cada menino que entra no Grupo Primavera. Então, eu não posso fazer de conta que eu estou fazendo um trabalho, eu não posso fazer de conta que eu estou desenvolvendo, eu não posso alimentar a falta de credibilidade que essa criança tem nela própria. Falar, coitada, ela não acredita, não, tadinha, né? Tinha uma época que usava-se muito isso, tadinha. Eu falei, tira esse tadinha do nosso vocabulário. A gente não está aqui para ter dó de ninguém. Nós estamos aqui para acolher, sim, mas o nosso principal objetivo é desenvolver essa criança. Né? Eu tenho que pensar que eu vou olhar para essa criança, eu vou me deparar com essa criança daqui a 10, 15 anos e eu vou falar assim, olha, fez diferença, o meu trabalho fez diferença. Existe um lado sensível de você lidar com a situação que cada uma delas vive, mas você tem que saber o seu papel. Exatamente. O seu papel ali é intervir na vida daquela menina e fazer a diferença ali. Não dá tempo de pesar muita coisa. Tem que agir. Exatamente. Tem que agir. E é interessante porque quando elas alcançam, por exemplo, 14, 15, 16 anos, elas percebem a importância da cobrança que nós fizemos, a importância de ter sido rígida. Eu tenho muito contato com ex-meninas, né? Ex-meninas que ficaram até o final e ex-meninas que saíram no meio do caminho porque não queriam. Acontece isso, né? Esses meninos e meninas buscam os limites e as responsabilidades na entidade que eles não têm dentro de casa? Buscam. Nossa. Porque numa realidade que eles estão vivendo hoje, eles não têm limite nenhum, né? Não tem cobrança, não tem obrigação. Eu digo pela busca do futuro mesmo, de um motivo para viver. Parece que a família não tem muito mais tempo. Às vezes a mãe tem 3, 4 empregos, não dá conta de acompanhar. E também não tem limite nenhum. Né? E esse limite vem de vocês. E eles buscam, de fato, esses limites? Olha, eles chegam na entidade, o primeiro ano das meninas da entidade ou dos meninos, o primeiro momento é muito difícil. Costumam falar assim, tem muita regra, é muito rigoroso. Né? Então, quando eu só escuto assim, a dona Ruth, a dona Ruth, a dona Ruth, e tudo vai silenciando, parece que eu sou a megera da entidade. Não. Depois de um tempo, eles percebem a importância de serem cobrados, a importância de ter o material organizado, a importância de participar das atividades e essa coisa do limite mesmo. Eles começam a ver a diferença que tem dentro da entidade e fora. Então, tem muitas vezes que a gente fala, olha, está pedindo para a gente colocar, né, para a gente limitar o espaço, limitar a ação. Né? Tem comportamento que, assim, é para chamar atenção, é para falar, olha para mim, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me diga que eu não posso ultrapassar essa linha. Entendeu, né, Sandra? Tem muito isso. E é sério, né? Porque as crianças, os jovens, eles ficam numa relação assim, o Primavera está falando para fazer desse jeito. Mas eu chego na minha casa, eu estou fazendo diferente e às vezes acontece o contrário mesmo. Acaba que eles aprendem coisas no Primavera que acabam que vão ensinar em casa. E isso é muito bacana quando isso acontece, porque é quando a gente consegue puxar a família junto. É muito diferente quando você tem a família participando e quando você não tem. Porque lá dentro, que é isso que a Ruth falou mesmo, mas que Primavera, que coisa chata, porque eu tenho que fazer, eu tenho que fazer isso, você tem que fazer.
Então, essa construção que é feita com eles ali em relação ao limite, que eu acho que isso é um grande problema hoje em dia da sociedade, é essa falta de limite mesmo. Então, assim, eu não sei, o meu direito, ele é tão grande, ele é tão... que eu não quero saber do seu direito, né? Então, isso é educativo, precisa mostrar isso, porque o mundo vai cobrar isso muito deles. Então, fica essa confusão na cabeça, mas que com o tempo... eles vão entendendo, nossa, é mesmo, ó, isso que a dona Sandra está falando é muito sério, que a dona Denise me chamou a atenção hoje, eu preciso prestar atenção nisso, porque isso vai fazer alguma diferença na minha vida. Mas fica exatamente isso que a Ruth falou mesmo. Nós somos as megeras mesmo, a que pega no pé, a que cobra, mas é para o bem delas. Nessa parte comportamental, acho interessante que a gente promove para elas as saídas culturais, e as tardes culturais. Então, eu acho que isso, da forma lúdica, como a Sandra colocou, vem muito de encontro. Então, um dos projetos é levá-las na tarde cultural às livrarias aqui de Campinas. No primeiro semestre, a gente vai para a Livraria da Vila, no Galeria Shopping, e no segundo semestre vamos para a Livraria Cultura, no Shopping Guatemi. E elas estudam na ONG antes sobre os autores brasileiros, sobre a literatura brasileira. Então, elas passam 2 meses, 1 mês e meio estudando sobre Vinícius de Moraes, Cora Coralina, Clarice Lispector, para poder chegar à livraria. E daí acontece uma coisa muito interessante, que é a interação entre a sociedade, que é representada pelas mulheres que apoiam a causa, e as nossas meninas, que são convidadas a irem participar dessa tarde cultural. E daí dá um encontro fantástico entre mulheres e meninas, elas vão lá, estudaram, se colocam, declamam, cantam Vinícius de Moraes e mostram tudo aquilo que elas estudaram lá, que se prepararam. E daí sim, elas estão saindo, passando pela ponte e podendo se colocar. Também tem a questão ambiente. de sair um pouco do ambiente da entidade e ir para o mundo um pouco, né? A gente tem que mostrar com a sociedade, ver como é que é lá fora, ver as oportunidades. Exatamente. Conhecer uma livraria, saber que é possível estar nessa livraria, a gente mostra a elas que elas podem estar lá. A livraria oferece teatros nos finais de semana, elas podem convidar os pais, os tios, alguém para acompanhá-las e podem chegar até lá. Então, é um verdadeiro incentivo à leitura de uma forma gostosa, lúdica e participativa. E elas gostam muito desses passeios que eu acompanho. E eu acho, eu diria ainda, Denise, que é nesse momento que elas percebem aquele limite que a gente colocou lá dentro da entidade. Por que não pode se comportar assim? Por que você não pode sair correndo? Por que você não pode gritar? Por que você não pode falar de uma forma grosseira? É a forma como ela tem que se comportar nesse outro lado, né? E que é numa livraria, mas amanhã é no emprego, depois é no relacionamento, né? Então, aí que elas começam a perceber, quando a gente faz essas saídas com elas, mostrando esse mundo e mostrando que tem que ter uma postura, tem que ter um comportamento adequado, de acordo, né? É que elas começam a valorizar aquilo que elas estão aprendendo, as regras, né? Ai, primavera é cheio de regra. É tão chato e lá se torna exatamente. prático. Aí elas percebem que, de fato, porque assim, de repente vive muito solto, tudo pode, né? E aí ela se depara com uma situação que não, eu preciso saber como falar, eu preciso saber como pedir, eu preciso saber como sentar, onde eu posso mexer, onde eu não posso. Então, eu acho que nesses momentos elas vão percebendo assim que não é um rigor, é uma necessidade para o desenvolvimento delas, né? E aí, nesse meio tempo, quando que vocês viram a necessidade de inserir os meninos no trabalho do Grupo Primavera? Um grupo que surgiu a princípio para atender meninas. Foi a questão de abraçar a sociedade como um todo mesmo, aquele bairro, aquela comunidade ali? Então, eu sempre brinco assim, né? Porque a entrada dos meninos no Grupo Primavera começou pelo Pacto. Pacto é Preparando Adolescentes para o Colégio Técnico. Foi por onde eu comecei dentro da entidade, eu comecei dando aula nesse projeto. E eu sempre digo que o Pacto surgiu porque a gente prepara tanto as meninas. E com quem que as meninas se casam? Então eu faço essa brincadeira. Eu preciso preparar meninos. Eu tenho que ter meninos para as nossas meninas, né? Eu tenho, mas a verdade surgiu a necessidade, né, Ruth? Surgiu a necessidade de atendermos meninos, porque veja, a gente tem ali do lado o Centro Paula Souza ETCAP. A gente tem aqui no centro o Cotuca. Nós temos o Bento Quirino, nós temos
excelentes colégios técnicos, e a gente trabalhando sempre só com meninas, e cada vez mais a gente percebendo os meninos se envolvendo naquilo que não deveriam se envolver por falta de oportunidade. Então, na época, a diretoria da entidade entendeu que a gente precisava abrir um espaço para os meninos, para também mostrar para os meninos que existe perspectivas melhores do que outras facilidades do bairro, né? Então, já tem mais de 10 anos que a gente começou com os meninos. A princípio, só à noite, existia toda uma preocupação dos meninos não se encontrarem com as meninas durante o dia. Né? Aquela coisa assim, para poder preservar, né? a origem da entidade, aquela coisa, os meninos só podiam chegar depois das 5, porque as meninas saíam 4 e pouco. Então, aquela coisa, hoje a gente já tem projetos durante o dia com os meninos dentro da entidade, e cada vez mais a gente vai sentindo a necessidade de também trazer esse menino, porque é da mesma família, é a irmã e o irmão, né? E aí eu abraço a família inteira, eu acolho a família inteira, eu oriento a família toda, né? Então, hoje a gente já tem outros projetos que funcionam durante o dia, durante a semana, no mesmo horário, e nada acontece de errado porque os meninos estão dentro da entidade, né? Então, aquela coisa que a gente tinha, que assim, não pode, as meninas saem por esse portão, os meninos estão entrando por esse, né? Meio... Surgem novos conflitos, mas ao mesmo tempo eles se entendem entre eles, né? É construtivo, eu acho que é importante. E tem que ser, e isso que você falou é uma coisa interessante, porque... a gente trabalha muito como que a menina tem que se comportar, como que ela tem que se relacionar, e de repente ela se depara com um menino. Outro dia eu encontrei uma menina chorando no pátio, que estava indo embora, porque alguém chamou ela de louca. Eu não vou ficar num lugar que me acham louca. Eu falei, calma, quem te chamou de louca? E aí eu fui para a sala, um menino totalmente dentro do conhecimento dele de adolescente. Surgiu uma situação na classe, ele falou assim, larga a mão, você é louca, né? E ela se sentiu super ofendida, e eu olhei para ele e falei, essa é a melhor forma de você tratar uma colega? Ela tem a sua idade, é uma menina, você precisa falar com ela disso. E ele olhou assim, parece que ali naquele momento caiu a ficha, nossa, não precisava ter sido, eu fui grosso, né? Então, a gente trabalha muito essa questão com a menina, mas a gente também precisa trabalhar com os meninos, porque ela vai se deparar com eles na rua, né? Ela vai namorar esse menino, ela vai conviver com esses meninos. Então, é um trabalho, existe sim o conflito, até por essa questão de se entenderem, né, Sandra? De gênero, tudo. Mas eu acho que tem sido uma experiência muito grande e muito positiva também poder orientar esses meninos de como que eles devem se comportar. Qual que é o papel deles enquanto menino, enquanto homem. Lá na frente vai ser um marido, né? Vai ser um pai de família. Qual que é o seu papel? Como que você se comporta, né? Então, tem sido muito interessante. Esse é o programa Espaço Aberto, nós vamos a um breve intervalo, voltamos em instantes. Até já! Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje conhecendo os trabalhos do Grupo Primavera. No bloco anterior a gente falava sobre a chegada dos meninos na entidade, né? Eu imagino que a princípio causou um pouco de furor para vocês pensar que uma entidade que estava tão tranquila, falando de assuntos delicados que envolviam as meninas, de repente chegam os meninos e começam a causar uma série de outras preocupações de um jeito ou de outro também, né? Eu acho que uma das grandes preocupações também que envolve a questão da adolescência é a questão da gravidez na adolescência, né? Eu vi, acho que, não sei se no site ou na fanpage, que recentemente vocês fizeram uma palestra para as meninas falando sobre doença sexualmente transmissível, sobre o uso de remédios anticoncepcionais, enfim, uma série de coisas que a presença dos meninos acaba envolvendo essas questões também, questões
sexuais, questões da gravidez. Como que vocês lidam com assuntos tão delicados quando se trata aí de meninos e meninas juntos na entidade? Bom, isso até depende da chegada deles, porque eles estão aí, né? Encontram na escola, encontram na rua. Mas a gravidez é uma coisa que a gente... Até porque a ONG nasce por isso, né? Quando a dona Jane conhece o espaço, há 30 e tantos anos atrás, quando ela vai conhecer esse espaço do Jardim São Marcos, é o primeiro problema que ela encontra. Muitas jovens meninas grávidas. Então, assim, como assim? Como que um bairro desse? Tudo bem que o espaço ajuda, né? Você está perto do aeroporto, da Dom Pedro, da Anhanguera, centros atacadistas ali, tem muitos, né? Então, era um problema mesmo que existia. Qual que é o pensamento dela? Como que essas crianças já ficam grávidas? Então, o assunto, ele é necessário mesmo, com muita frequência, a gente conversa com as meninas a respeito disso. Entendemos que a maternidade é uma coisa maravilhosa no momento certo. Então, assim, palestras nesse sentido, que envolvem a sexualidade e drogas, isso aí é uma coisa que com muita frequência a gente quer oferecer para orientar, porque tem que escutar todo dia. Tem diminuído os casos de gravidez na adolescência desde que vocês entraram para fazer esse trabalho ali naquela região? Olha, diminuiu, né, Ruth? Se a gente pegar os últimos anos, a gente tinha assim, eu cheguei na entidade em 2007 e tenho lembrança de uma menina ou outra sair da entidade porque tinha ficado grávida, né? Porque assim, aí nós fazemos encaminhamentos para ONGs que pontualmente vai fazer um trabalho direcionado para essa menina que vai se tornar mãe. E a gente percebe que diminuiu bastante, né, Ruth? Eu acho que nesses últimos anos aí a gente pode dizer que o trabalho ali está mais efetivo. Se acontece, acontece por uma questão de escolha, não é pela falta de informação. E isso é um dos pontos que a gente chama muita atenção, né? Porque querendo ou não, uma criança ser mãe, uma menina, uma adolescente ser mãe, ela vai parar a vida dela. Não adianta pensar que não vai, né? Então, a gente tenta chamar a atenção para que primeiro construa a sua vida, isso é muito importante, precisa ser feito na escola, no posto de saúde, em todas as ONGs que tem ali, porque a sexualidade, ela está aí, está gritante, né? Você vê, assim, os adolescentes já assim, crianças já muito sensuais. Então, não é só a questão da gente falar da sexualidade em si, mas é do comportamento mesmo, né? Esse bombardeio de imagens do corpo bonito, isso nesses jovens isso tem muita importância. E a gente tenta chamar aqui, espera lá, o seu caráter tem que chegar primeiro. Né? Eu acho que de uma forma mais ampla, assim, a televisão mostra muito que é natural um adolescente, né? A gente vê aí algumas novelas, alguns filmes, algumas coisas. É muito natural. É tão simples que parece assim, qual que é o problema? Sem limites, que era o que a gente falava, perto dos limites. Exatamente. Então, e o nosso trabalho, quando a Sandra fala, é um trabalho que é contínuo, que é de todo dia, porque é de todo dia. Não é uma informação que eu dou em fevereiro, quando elas chegam, eu só preciso pensar que eu vou dar essa informação de novo em fevereiro, quando chegar outra turma. Não, é uma coisa que tem que ser constante, porque a mídia mostra essa facilidade, essa naturalidade, que a gente sabe que não é real, né? E elas também vivem numa... Eu não digo que nem por conta da condição que elas estão ali, porque a gente vê também adolescentes da classe média alta também engravidando, né? Mas quando a gente fala do nosso foco de trabalho ali, então, lógico, a nossa atenção volta para lá, porque elas estão mais vulneráveis no sentido assim de repente não ter uma família, que às vezes a família é só a mãe, às vezes é só a avó, às vezes é só a tia. E não tem uma orientação em casa também, né, Sandra? Então, eu acho que aí elas se tornam mais vulneráveis. Agora, a Sandra falou da questão da fundadora, né? Houve um desligamento aí da fundadora recente na entidade. Foi bem recente essa questão dessa perda de vínculo? O que mudou na gestão para vocês? Como que foi essa mudança, essa saída e essa nova administração que ficou aí? A dona Jane saiu, acho que já está com 4 anos, está indo para o 4º ano, né, Denise? 4 anos. 4 anos que ela tomou a decisão assim, de se desligar por acreditar assim, que tinha dado o tempo dela
por uma questão também ela já não, né, já vai alcançando uma idade que fala, peraí, eu não tenho mais o mesmo ritmo, eu preciso passar o bastão e preciso confiar que eu eu formei pessoas para continuarem o trabalho, né? Ela sempre fala, e a gente sente isso, é uma mãe distante, é a mãe verdade, que tem os filhos numa outra cidade, que não está toda hora dentro de casa falando o que deve e o que não deve fazer, mas que está sempre antenada nos passos que esse filho está dando. Então, ela não deixa de nos orientar, ela não deixa de nos acompanhar, de falar, olha, precisa melhorar isso daqui, olha, isso daqui podia ser feito de outra maneira, olha, muito bem por esse trabalho que foi feito. Então, assim, ela acompanha, ela orienta, mas assim, ela respeita muito a nossa forma de gerir. Recentemente, nós tivemos, porque quando era a dona Jane e o esposo, o Dr. John, né? E ela saiu e ele continuou. E há 3 anos atrás, ele começou a passar o bastão para mim. E este ano é o primeiro ano sem ele na entidade. Então, assim, é um desafio muito grande, né? Mas a gente tem uma equipe que sabe, que conhece muito bem o trabalho, que veste a camisa da entidade, que abraça a causa e muito comprometida em dar continuidade, né? A gente tem, assim, um respeito muito grande por tudo que eles fizeram, né? A gente acredita na causa que eles um dia sonharam e acreditaram. Exatamente. E a gente tem o comprometimento, né? A equipe é muito unida nisso, é muito forte isso para toda a equipe, de dar essa continuidade com a mesma seriedade, com a mesma responsabilidade com que eles faziam. Eu gosto de falar nesse momento aí que Dona Jane sempre dizia que para estar aqui na nossa entidade é preciso ter o coração. Ter o coração. Que é o nosso logo. Então, isso que a Ruth falou, todos nós lá realmente estamos fortes nessa busca aí de ter o coração e estar presente com esse conceito, né? Agora, vocês têm um destaque grande também, que é a questão de uma loja que vende os produtos artesanais que são feitos em prol do trabalho do Grupo Primavera, né? Como que funciona, Denise, esse trabalho? Isso, então, nós temos a equipe de artesãs da ONG, do Grupo Primavera, que faz os trabalhos com tecidos doados e faz as bonecas, que é a nossa marca registrada. E daí nós temos lá um espaço no Galeria Shopping, onde a gente pode levar esses produtos e fazer a venda desses produtos lá. Lá é uma parceria com o Galeria Shopping. Eles abriram espaço para vocês. Eles abriram espaço para nós, essa parceria, que é muito importante para o Grupo Primavera. Eu costumo falar de espaço solidariedade, espaço da solidariedade, porque lá você pode encontrar produtos belíssimos, né, e diferenciados, para poder... E é uma via de 2 mãos, porque você compra, você fica muito feliz com aquele produto que você vai dar para outra pessoa e ela vai ver realmente que aquilo tem o diferencial, porque toda a renda é revertida para o Grupo Primavera. Então, esse é o diferencial dos nossos produtos. Então, eu convido a todos os nossos telespectadores que estão aqui nos ouvindo, na TV Câmara, para passarem no Galeria Shopping, fica no 2º piso, e conhecerem o nosso novo espaço, sobre o novo conceito. Ele foi reformulado visualmente, agora, foi uma reinauguração Foi uma reinauguração, né? Então ele está totalmente remodelado, sobre um novo conceito visual, e vale a pena ir lá conferir e poder adquirir os nossos produtos. Eu gostaria também de convidar a todos a conhecer um projeto que nós temos lá, que é o da Corrente do Bem, que é feito com a nossa bonequinha. Cada uma das nossas bonecas vai com o nome das nossas meninas. Então, você leva para casa realmente algo que representa, na realidade, a nossa entidade. Que vai a essência, né? A essência da nossa entidade. E daí você compra essa bonequinha, você vai doar para uma amiga, para uma filha, para uma neta, que vai comprar uma outra bonequinha e vai poder doar para uma outra pessoa, e assim vai multiplicando, podendo chegar aí em vários locais do Brasil, ou até fora do Brasil, quem sabe, e poder divulgar o nosso trabalho. Então, é muito lindo. E tem mais, você pode postar no nosso Facebook, tirar uma foto, enviar para nós, que nós vamos postar no nosso Facebook, para poder divulgar ainda mais
trabalho do Grupo Primavera. Então, ali o nosso espaço, ele espera por todos vocês ali para nos visitarem. Vai ser muito gostoso poder recebê-los. Ele é uma das formas de arrecadação de recursos para a entidade. Uma das formas de arrecadação, sim. Nós temos outras maneiras, que é o incentivo, as leis de incentivo, que pode ser o imposto de renda através da pessoa física ou através da pessoa jurídica. E você também pode fazer essa contribuição com parte do seu imposto de renda para contribuir com a nossa causa, com a entidade, com o Grupo Primavera, que hoje abraça aí basicamente 478 meninas e meninos. Isso, entre manhã, tarde e vespertino. Então, é uma maneira, com a lei de incentivo, que você pode contribuir com o imposto de renda. E é fácil, não é tão complicado assim. Agora, no final do ano, a pessoa física pode fazer isso. Se quiser entender melhor, tiver alguma dúvida, pode ligar ali para nós no 3746-7990 e procurar saber melhor como eu posso fazer essa doação. As leis de incentivo, acho que Sandra pode falar um pouquinho dos nossos projetos que a gente faz, de dança, teatro. Vai ter um espetáculo agora previsto para novembro. Das leis de incentivo. Em novembro, nós temos o PRONAC e o PROAC. Nesse ano nós estamos montando o Dom Quixote, que já vem de muitos anos, né? A montagem, essa parte de arte e cultura no Primavera é um trabalho que particularmente eu adoro, até porque é minha área também, né? Mas porque também a gente tem um entendimento que através da arte a criança se desenvolve muito. E normalmente, assim, os textos que nós escolhemos, a dramaturgia que a gente escolhe para esse espetáculo, por trás tem todo um trabalho pedagógico sendo desenvolvido. Então, esse ano nós fizemos a escolha do Dom Quixote. O foco é a leitura, tá uma história bem divertida. O que a gente pretende com esse trabalho é motivar na criança um relacionamento diferenciado com o livro, para pensar que o livro ele não é só aquele objeto que me faz estudar, né? Mas ele é um objeto que me traz conhecimento. E o PRONAC já é o nosso 9º ano, Ruth? É o nosso 9º ano de PRONAC, é um projeto que todo ano a gente se empenha muito para fazer, até para a gente conseguir o recurso para que esse espetáculo aconteça. Então, assim, o espetáculo ele é um caminho pedagógico que a gente percorre na entidade para a gente ter um resultado final efetivo. Não só por uma questão de um espetáculo bonito, porque a gente pensa muito nessa qualidade. Os adolescentes do Primavera são muito bons, estamos numa comunidade muito bonita, eu acho que é importante a gente falar isso também. A comunidade do Jardim São Marcos é uma comunidade muito atuante e as famílias gostam muito desse trabalho, fazem questão que suas filhas participem. E lá em novembro, com certeza, a gente vai passar uma mensagem bem interessante para o público. Na verdade, o sucesso da apresentação é, na verdade, a consequência de um trabalho de vocês, né? Exatamente. Uma vez que essas adolescentes, meninas e meninos absorvem os conceitos e para a preparação daquele espetáculo, o público gostar é consequência. Exatamente. Né? O espetáculo é o resultado do trabalho de todo ano. Né? Então, a gente não faz um espetáculo assim em 2 meses, pronto, tá? Não. Ele começa lá em fevereiro. Esse ano a gente já começa a pensar o que é que a gente vai fazer o ano que vem para começar o ano já trabalhando isso, né, com as meninas. E aí, só puxando um pouco o gancho da entrada dos meninos, é a primeira vez que nós teremos meninos fazendo os papéis de meninos. Porque como a gente só tinha meninas na entidade, então quando tinha um personagem de menino, a menina tinha que se vestir de menino para fazer o papel de menino. E hoje, com a chegada dos meninos, então é o primeiro espetáculo que a gente vai ter os meninos participando no seu devido papel de menino e as meninas de menina, né? Então isso é muito enriquecedor, tá muito Isso bonito. Acontece lá no Teatro de Paulínia, né? Então, já tem data prevista para novembro? Dia 11 e 12 de novembro, às 20 horas, é gratuito, tá? Então é só chegar na bilheteria e a gente garante aí um musical bem bacana, bem bacana. Legal. E para a gente poder encerrar, o que tem de planejamento para um futuro aí do Grupo Primavera? O que o grupo ainda, depois de 30 anos, ainda pensa em fazer que não foi feito ou está planejando? Olha, a gente precisa
aprimorar mais, né? Quando a Sandra falou da chegada do inglês e da informática que a gente tem na entidade, esse é um trabalho que está começando e que a gente precisa aprimorar mais para a gente poder acompanhar a tendência do mercado, né? Porque se eu penso no desenvolvimento dessa menina, eu tenho que observar o que é que o mercado está exigindo para que eu possa oferecer isso para que a menina tenha um preparo para ir para o mercado de trabalho. Então, esse ainda é um desafio, a gente está começando aí com o ensino do inglês, a gente está aprimorando um pouco mais a informática, né, para que as meninas tenham um embasamento maior. E eu acho que uma outra coisa que a gente tem que buscar é uma forma mais diversificada de sustentabilidade mesmo, né? Esse ano foi um ano bastante difícil de captação de recurso e a gente tem aí um pressentimento de que pode ser um ano difícil também o ano que vem, não por conta de uma situação do país, mas eu acho que uma situação econômica mundial. Então, é um desafio também, é uma coisa que a gente tem conversado, a gente tem se planejado, como que a gente busca, diversifica um pouco mais essa sustentabilidade para a gente continuar mantendo o trabalho e mantendo uma qualidade para a gente alcançar o real desenvolvimento das meninas atendidas. E pedagogicamente falando, Sandra, alguma perspectiva aí de planejamento para os trabalhos? Olha, a gente, independente da questão econômica, né, porque a gente também oferece aquilo que a gente tem condições, mas a Ruth teve uma fala anterior que é muito importante porque a equipe do Primavera é muito boa. Então, independente do cenário que a gente tem, os educadores são muito envolvidos com essa questão do desenvolvimento integral mesmo. E quando a gente fala desenvolvimento integral, a gente está falando de uma coisa bem subjetiva mesmo, que é a formação da pessoa, né, do cidadão. Então, a questão, o lado pedagógico da entidade, ele, independente de dificuldade, ele funciona muito bem. Então, o incentivo à leitura escrita, sem dúvida nenhuma, é uma coisa muito séria que a gente vai continuar fazendo. A gente tem mesmo esses projetos novos ali, que é continuar com a Fundação Lehman, junto com a plataforma do Khan Academy, fazer essa ampliação do inglês, porque a gente está vendo que é uma necessidade, porque você acolhe a pessoa, e é exatamente isso que a Ruth falou. Você está desenvolvendo, aí chega uma hora e ainda faltou alguma coisa, então isso no Primavera é muito importante. É o inglês, agora falta o inglês, então vamos correr atrás para oferecer o inglês. Tá ótimo. Gente, obrigada pela presença. Obrigada, viu, Sandra? Obrigada, Denise. Obrigada, Ruth, pelos esclarecimentos. Eu vou deixar aqui para você que está nos assistindo o site do Grupo Primavera. Se você quiser acessar, tirar algumas dúvidas, contribuir com o seu trabalho ou com o recurso, é grupoprimavera.org.br, e repetir mais uma vez o telefone que a Denise falou, que é o 19 37 46 7990. Meninas, obrigada pela presença. Esse foi o programa Espaço Aberto. A gente conheceu o trabalho do Grupo Primavera. Até o próximo programa.